Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua palavra. O texto para nossa breve reflexão encontra-se hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Eu vou ler a partir do verso 41, diz assim: Então Pedro perguntou: Senhor, essa ilustração se aplica apenas a nós ou a todos? O Senhor respondeu: O servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que seu servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade: ele colocará todos os seus bens sob o cuidado deste servo. O que acontecerá, porém, se o servo pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia em que não se espera e em hora que não se conhece, cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. Eu sei que às vezes assusta algumas palavras do Senhor Jesus, né, meus irmãos? Mas tudo que o Senhor Jesus falava tinha um propósito específico. O Senhor Jesus, né, o que nós podemos falar aqui em Minas, bom, pelo menos aqui na minha terra, que ele não dava ponto sem nó. Tudo tinha um propósito específico, tudo tinha uma motivação especial, e mais do que isso, o propósito do Senhor sempre vai ser, meus irmãos, de salvação. Nós temos que ter isso em mente, de que Deus é bom. Não pode sair isso do nosso coração jamais, de que Deus é bom e de que Ele quer nos dar o final que nos esperamos. E eu quero trazer esse texto para os nossos dias de hoje, para aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, e eu creio que para as pessoas que me seguem aqui. Bom, quem está falando aqui é Pedro. Então Pedro perguntou se aplicava a todos eles, que eram os discípulos, os que seguiam ele ali de perto, os 12, ou a todas as pessoas. Bom, Pedro é aquele a qual Jesus fala em Mateus 16:18: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Temos que analisar essa frase. Eu sei que muitas pessoas por aí creem que isso está falando da igreja física, o templo do Senhor, mas não é. Está falando de uma igreja, uma construção espiritual, firmada no Senhor. Pedro é Petros, uma pedrinha pequena, e a pedra a qual ele se refere é o próprio Senhor Jesus, a rocha eterna, a pedra angular. Eu quero ler com vocês um texto que encontra-se em Isaías, capítulo 28, no verso 16, diz assim: Por isso diz o soberano, o Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Essa versão que eu li aqui, eu fiz questão de ler ela, é a NVI, a nova versão internacional. Eu vou falar o porquê depois. Bom, aqui claramente está falando do Senhor Jesus, a pedra angular. E ele traz algumas características dessa pedra para nós, a qual eu gostaria. Tudo que o Senhor está fazendo para nós, tudo que nós encontramos no Senhor Jesus, entregamos na mão dele, toda semente plantada no caminho, é uma construção que começa com esta pedra angular. Esta pedra angular era uma pedra fundamental, a primeira pedra colocada em toda grande construção daquela época, e por isso ela tinha esse nome, angular. Então por isso ele fala, já experimentada. Experimentada é que deu certo, meus irmãos. A sabedoria da Bíblia, ela é milenar. A sabedoria da Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que tem dentro da palavra de Deus não tem como dar errado. O Senhor zela para que ela aconteça. E ele fala que tem grande valor, uma preciosa pedra. O que o Senhor está construindo em nós, meu irmão, às vezes nós não percebemos. Aquilo que ele tem dado para nós fazermos, às vezes não parece em determinado momento, mas tem grande valor, e o valor dele é eterno. Ele está construindo algo para a eternidade. Não somente a promessa, às vezes nós focamos muito na promessa. E bom, é bom nós tratarmos a promessa assim com um grande carinho, mas a questão maior que deve ser olhada aqui é nós, a salvação que é individual que ele está fazendo.
E a terceira característica que será um alicerce seguro, ou seja, inabalável. E essa versão traz: aquele que confia jamais será abalado. Mas a versão Nova Ferreira e atualizada, revista e corrigida, ela fala assim: aquele que confia jamais se apressa. E a pessoa que não apressa é porque ela já descansou no Senhor. É justamente porque ela confia. Ela descansou em Deus. Então ela não se abala. Quando vem a tempestade, quando vem os momentos difíceis, ela consegue manter a postura. E que postura é essa? Bom, está aqui no versículo 35 de Lucas 12. Ele fala: estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham as lâmpadas acesas. Vestidos, meus irmãos, fala da pele do Cordeiro, a santidade que vem de Deus. Nós devemos andar, sabe, com a armadura de Deus sempre, procurando nos vestir com essa vestimenta que é o próprio Senhor Jesus. Vestimenta fala de santidade. Pecou, tem que pedir perdão, não podemos deixar para depois. Temos que, sabe, chegar no momento certo e fazer o que tem que ser feito, pronto para servir. Está falando daquilo que nós fazemos às outras pessoas. Um dos chamados que nós temos, que está em 2 Coríntios capítulo 5, do 18 ao 20, é justamente a reconciliação. E a reconciliação nada somente e esse chamado a reconciliação fala com Deus, fala da vestimenta também. É uma reconciliação entre duas partes, a reconciliação de um relacionamento entre duas partes que estão em inimizade. O Senhor Jesus, na obra da cruz, ele mostrou para nós que estava disposto a tudo para se reconciliar conosco. Ele sofreu por amor. E a atitude de amar, quem mostra disposição de amar, tem que mostrar prontidão também para sofrer. Servir, às vezes, vai exigir sofrimento. E as lâmpadas acesas, fala da leitura diária e do conhecimento de Deus. Fala de direção, daquilo que o Senhor mandou nós fazer. A lâmpada acesa mostra o caminho. Então fala: o Senhor respondeu: o servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. E aí vai ter duas situações. Bom, para esse mesmo servo, o que no meu entender o primeiro é fiel, o segundo não. Fiel, meu irmão, fala da fé. Abacuque 2,4 fala que nós viveremos pela fé. Fala que nós, em algumas versões trava assim: o justo viverá pela fidelidade a Deus. A fé é a fidelidade a Deus, que é mostrado pelas nossas obras. E o sensato é aquele que age com equilíbrio. Sensatez diz de uma pessoa que não se sente pressionada, mesmo em situação muito difícil. Isso é a sensatez. E por isso ele foi encarregado sobre os outros, é uma autoridade. E essa autoridade só quer dizer que nós estamos representando o nome do Senhor. Vocês já viram em uma grande empresa entrada somente para pessoa autorizada? Quer dizer que aquela pessoa tem acesso a lugares irrestritos, mas sempre com uma disponibilidade: servir. E nós servimos em amor. Se o Senhor voltar e constatar que o seu servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade: ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. Irmãos, aqui está falando Mateus 16:33. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, e essa é uma busca pessoal de cada um, automaticamente as chaves do reino, ou seja, todo o acesso que nós temos por meio de Jesus, tudo aquilo que ele fez, será dado a nós. Tanto é que o que eu estou falando, que lá no texto de Mateus 16, depois dele falar sobre esta pedra edificarei minha igreja, no versículo 19 ele fala: e vos tenho dado as chaves do reino. As chaves do reino são dadas para aqueles que aceitaram se deixar construir e fizeram aquilo. Esse encarregamento da casa, agora eu vou entrar um pouco no contexto. O Senhor Jesus usava muito a analogia do templo. Aqui muitos usam como uma igreja, mas a casa poderia ser uma fazenda. E essa pessoa aqui era um escravo. Ele só foi colocado sobre os demais por causa da fidelidade e da sensatez dele. Provavelmente seria uma fazenda e todos estariam no mesmo nível. Precisa compreender isso. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 7:22 que nós devemos nos fazer escravos de Cristo para obedecer o chamado. Ali ele está falando claramente de casamento, celibatário e até mesmo a disposição de
de divórcio. Ele está tirando algumas questões da igreja de Coríntios, mas ele nos dá a entender que é para tudo mesmo. Uma pessoa, meus irmãos, uma pessoa que não é compromissada, ela não tem compromisso com a vida, ela não faz nada para ajudar os outros, ela não faz nada para a família, mas uma pessoa que é compromissada com o Senhor Jesus, se faz escravo, é compromissado com a vida. E aí vem agora aquele que não faz, e é o que um pouco assusta a gente, porque ele fala assim: o que acontecerá, porém, se o meu servo pensar, meu senhor não voltará tão cedo, a começar e a espancar os outros servos, e a comer, e a beber, e a se embriagar? Irmãos, são duas atitudes diferentes. Perceba que no começo desse texto, ele fala de uma viagem, ou seja, um tempo de silêncio, um tempo ao qual o Senhor está ausente. Muitas vezes o Senhor nos chama para fazer alguma coisa e parece que Ele está indiferente àquilo tudo, parece que Ele não está conosco, mas Ele está bem atento a tudo que acontece. E Ele está provando o nosso coração primeiro, para sabermos quem nós somos quando parece que Ele está ausente, para saber se nós vamos manter a obediência e fazer e agir como Ele agiu, andar nos passos dele. É nesse momento que nós provamos que amamos Ele. É no momento em que Ele não fala conosco. É no momento em que Ele se ausenta. É no momento em que Ele parece estar indiferente. É no momento em que Ele parece não ouvir as nossas orações. E isso acontece com todos. Mas perceba, o desse segundo servo, que é o rebelde, perceba que o ataque aconteceu na mente. E Paulo fala do capacete da salvação. Meu Senhor não volta. Se ele começar a pensar, se o servo começar a pensar, meu senhor não voltará tão cedo, começar a espancar os demais servos. Espancar fala de um abuso de autoridade, visto que ele não foi colocado ali para espancar, para maltratar, para judiar. Espancar fala de uma condição emocional. Então o silêncio de Deus serve para mostrar para nós se a nossa condição emocional é apropriada para servir Ele, naquilo que Ele nos chamou para fazer. Se nós estivermos maltratando as pessoas que estão perto de nós, quem fere, meu irmão, é porque está ferido. A pessoa abusada vai abusar dos outros. Aquele que foi abandonado vai abandonar os outros. Aquele que é rejeitado vai rejeitar os outros. Aquele que se sente humilhado vai tentar humilhar os outros. A intenção do inferno é justamente replicar a semente dele. Mas nós não, nós fomos chamados para replicar a semente do bem. E comer e beber fala justamente aqui já fala justamente de arrogância, de se colocar num patamar superior, como se ele pudesse fazer tudo aquilo, como se ele tivesse o direito, sabe, um direito maior do que todos os outros. Enquanto trabalha, ele está se divertindo, não é verdade? Então, é como uma pessoa, por exemplo, que se sente diferente das outras. É um caso típico de rebelião. Bom, para todas elas tem juízo. Um juízo, uma colheita de bem, outra, uma colheita de mal. Então eu quero ler o último versículo que fala: o Senhor desse servo voltará em dia em que não se espera, e em hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará o destino dos incrédulos. Irmãos, eu quero ler aqui porque, se você prestar atenção, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Lucas 12, olhar a questão do Senhor. O primeiro Senhor que ele fala ali no versículo 42 está com a letra maiúscula, mas nesse segundo Senhor aqui está com a letra minúscula. O primeiro Senhor remete justamente ao Senhor Jesus. Toda letra maiúscula dá a entender que é Deus falando. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou o espírito maligno que o atormentava. Dá uma ideia maldosa, né? Mas é um simples motivo. Quando não existe casa vazia, meus irmãos, não existe casa vazia. Ou a nossa casa vai estar cheia do Espírito Santo, ou a nossa casa vai estar cheia de demônios. Ou a nossa casa vai ter paz, ou a nossa casa vai ter tormento. Ou a nossa casa vai ser produtiva, ou a nossa casa vai ser destrutiva. Ou a nossa casa vai ser de morte, ou a nossa casa vai ser de vida. Mas qual que é o motivo? A rebeldia, justamente. Saul foi chamado para ser rei, mas não adianta nada ser rei e não ter a presença de Deus. Não adianta ter títulos e não ter a presença de Deus. Não adianta ser o mais rico de todos e não ter a presença de Deus. Não adianta ter a vida mais aparentemente bonita no Facebook e no Instagram e não ter a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, o espírito mal atormenta.
E eu gosto aqui do versículo 15, porque fala assim: os servos de Saul lhe disseram: um espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor. Todos começam a perceber quando o Senhor não está mais com você. Você pode pregar, mas não tem a presença de Deus. Você pode louvar, mas não tem a presença de Deus. Você pode fazer qualquer coisa, você pode ser o rei e não ter a presença de Deus. Mas as pessoas vão perceber que a sua autoridade já não é mais a mesma, que aquilo que te empoderava não está ali mais, porque é o poder de Deus que nos dá autoridade e, mais do que isso, nos mantém longe o inimigo de nós. A palavra fala que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Mas quando nós entramos na rebeldia, justamente esse Senhor com a letra maiúscula começa a trabalhar. Por quê? Eu gosto de um versículo que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, fala: eu corrijo e disciplino aqueles que amam, por isso sejam zelosos e arrependimento. O Senhor permite que o diabo traga sofrimento simplesmente para trazer arrependimento ao nosso coração, para nós nos voltarmos a Ele. Esse cortar ao meio aqui acontecia muito naquele tempo, acontecia naquela época. Até o profeta Isaías foi cerrado ao meio, como forma de punição. Mas aqui o Senhor Jesus, como eu disse no começo, os pensamentos dele são de paz. Ele vem para trazer salvação em tudo que se relaciona a nós, principalmente nós, discípulos. Ele não desiste de nós, é nós que desistimos dele, talvez por causa do sofrimento, talvez por causa da disciplina aplicada, mas ele jamais desiste de nós. Esse cortar ao meio fala justamente de ajustar um tamanho que talvez seja de arrogância, que talvez um orgulho de se sentir melhor do que os outros. E o arrependimento fala de se colocar naquilo que deve ser. É algo temporário, é uma disciplina. Por quê? No versículo 20, aquele famoso versículo fala assim: preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição. Como amigos. Na minha versão traz como amigos, e eu gosto demais, porque toda a disciplina que o Senhor traz em amor é para trazer correção para as nossas vidas, para nós nos firmarmos ao propósito. Quem está no caminho do propósito tem presença, mas quem está fora do caminho do propósito não tem presença. Mas o Senhor permite e Ele sai de perto de nós. É uma atitude, Ele se retira para que você seja entregue na mão de Satanás, para que nós sejamos entregues na mão de Satanás, a fim de sermos disciplinados, mas com essa afeição. Perceba que Jesus está na porta, batendo, está do lado de fora da casa, está batendo. Ele está do lado de fora, mas está batendo. Ele está do lado de fora, mas está insistindo. Ele está do lado de fora, mas quer você de volta. E ele vai continuar falando, até que você abra a porta para fazer uma refeição. Refeição, banquete, sempre fala de promessa. Então, eu gostaria de deixar essa palavra com os irmãos. Sei que me estendi mais um pouco, mas foi necessário, lembrando que amigos é o mais alto grau de intimidade para Deus, tá bom? Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem e que todos possam, executar, às vezes mesmo que em meio à dificuldade, aquilo para que foi chamado. Que Deus abençoe, até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.